Yeah. Yeah. Salve família meu repro, Ari aqui na voz, dando continuidade aí ao nosso projeto da PCB Multijogos. Já adicionamos aqui a nossa memória MX 29GL 128 com a possibilidade de usar 640 320. O projeto de multijogos vai ser em cima da 640 e da 128. Ele não vai servir para 320. Mas já vai ter várias possibilidades aí usando a 640, vai ficar bem legal. Vamos adicionar aqui o CI, que fica responsável pela permutação dos jogos. Eu vou usar o 74HC161. Esse carinha aqui, ó. Então vamos adicionar aqui. E a gente já troca uma ideia. Então esse aqui vai ser o nosso comutador aí que o pessoal chama de jogos. Ele que vai fazer as permutações aí, as combinações. Então vamos deletar primeiro o que a gente não precisa aqui, que é o 3, 4, 5, 6 e o 15. Esses a gente não vai usar. Vamos renomear agora aqui, ó. O contato 1, ele entra como VCC. O contato 2 vai ser o reset lá do barramento. Então confirma lá no seu barramento do kart o nome que tá, tem que estar igual aqui no CI. O meu é reset. O 7 é VCC e o 8 GND. O 9 e o 10 é VCC, VCC. E o 16 já está aqui como VCC. Agora a gente muda aqui, ó. O 14 ele suporta 2 jogos. Então vou colocar 2 jogos. O 13 suporta 4 jogos. Então vai ser 4 jogos. Depois o 12 é 8 jogo. E o 11, 16 jogo. Então vai ficar assim o nosso CI. 2, 4, 8, 16 jogo. Que é o limite que vai usar a nossa memória. Já renomeamos aqui o nosso CI. Então ele vai ficar assim com esse suporte. 2, 4, 8 e 16 jogos. Só confirma o nome certinho aqui que vocês vão escrever para depois não fazer confusão na hora de fazer os jumper. Então o primeiro jumper que a gente vai fazer vai ser do A23. Então vamos selecionar aqui, ó, o jumper com 4 pads. Esse aqui, ó, jumper 4 pads. Isso, legal. Aqui, ó, jumper com 4 pads. Vamos dar um breakout blinds aqui. Certo. Ó, o contato aqui do meio, a gente pode deixar o A23. A23. O A23 ele não usa barramento do kart. Então a gente não vai precisar disponibilizar um barramento para ele. Ele só vai ter a parte de multijogos, GND e VCC. Então aqui, a parte de cima, eu vou deixar como GND.
E ele tem a possibilidade para 2 jogos. Então vai ser 2 jogos, igual eu escrevi aqui, ó. 2 jogos. Então, mesmo que você escreveu aqui, você escreve aqui. E aqui eu vou deixar como VCC. Então, ó como vai ficar nosso jumper aqui, ó. O A23 no centro. Daí ele faz 2 jogos, faz o VCC e faz um GND. Tá? Perfeito aqui. Agora o próximo jumper que a gente vai ter que adicionar vai ser do A22. Então vamos adicionar também 4 pads. Vamos ver se a gente consegue trabalhar legal com 4 pads. Dá um breakout pin names. Então agora aqui, ó, eu preciso de GND, preciso de VCC, eu preciso de multijogos e eu preciso também do barramento. É bastante jumper aqui. Então vamos separar. Como eu já tenho aqui, deixa eu ver os jumper que eu já tenho do A22. O A22 eu já tenho GND, tenho VCC e tenho kart 48. Então esse jumper aqui eu já tenho. Não vou precisar deles. Então eu vou fazer o jumper do multijogos. Vamos vir aqui. Então vamos colocar no centro aqui, ó, o A22. Agora o A22 eu já posso usar ele na 640. Então a 640 ela tem uma capacidade de 64, correto? Se eu dividir ela em 2, então vai ficar 2 jogos de 32. Então eu posso fazer uma divisão com 2 jogos. Então vou adicionar aqui, ó, 2 jogos. E eu também posso dividir a 128 em 4 partes, correto? Que daria 4 partes de 32. Então eu posso também fazer aqui 4 jogos. Então eu vou fazer aqui, ó, 4 jogos. Estão conseguindo entender? Vou fazer um resuminho, ó. O A23, quando eu fizer o jumper para 2 jogos, eu dividi a memória em 128 para 2. Então vai ficar 2 partes, 2 blocos de 64. Coloquei o A23 em 2 jogos, eu tenho 2 blocos de 64. Agora eu quero dividir esse bloco de novo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o A22, que é o segundo maior barramento da 128, para 4 jogos. Aí eu vou quebrar ela em 4. Então eu vou ter 4 partes de 32, que dá exatamente 128. Legal? Se ficar alguma dúvida depois, deixa aí no comentário. E agora eu tenho aqui também, ó, um pad sobrando aqui. Eu acho que eu vou usar ele para fazer o barramento do kart. Que ele vai lá no kart 48, né? Ó. Vamos puxar aqui no nosso... Ó, o nosso A22, ele vai no kart 48. Então eu vou colocar o kart 48 lá no barramento para ver como fica. E a gente vai pro BRD para analisar se vale a pena ou não. Então vamos aqui, ó, kart 48. Vou puxar o BRD para a gente ver como que ficou. Então vamos lá. Então vou ter esse jogo do A22 no kart 48 e A22 para 2 jogos e A22 para 4 jogos. Aí eu posso colocar ele aqui, ó,
Ó que bacana. Eu posso fazer esse esqueminha assim, porque quando eu não quiser usar o A22, aí eu só jogo ele aqui pro GND. Aí vai ficar legal, ó. Então vamos manter esse esqueminha aqui, ó. Quando eu for usar o A22, eu jogo ele lá no kart 48. Joia. Ativo minha memória. Quando eu não quiser usar ele, por exemplo, eu vou fazer um joguinho menor ali, um Donkey Kong. Não vou usar o A22, só vou usar o A21 e eu jogo ele para GND. Aí já mato aqui o esquema. Depois a gente vê lá nos jumper o que vai sobrar, o que a gente pode ajustar. Que vai sobrar esses jumper aqui, né, do A22 que a gente fez, ó. Então depois, quando a gente for ajustar a nossa PCB, aí a gente vê o que a gente faz com ele. Se dá para eliminar, o que dá pra gente mudar, o que dá para mexer. Então, joia. Vamos voltar aqui pro nosso multijogos. Deixa eu só ajustar os nomes aqui para ficar mais visível aqui, ó. Isso. Aí. Agora vamos no A21. Vamos vir com 4 pads também, para ver se dá para trabalhar com ele. Vamos fazer o breakout aqui. Pin names. O A21. O A21 fica aqui no centro. A21. E agora eu tenho a possibilidade de usar 640 com A21. Então aqui, ó, quando eu coloco o A22 para 2 jogos, eu divido a memória de 64 em duas partes de 32. Então, e agora, se eu colocar o A21 em 4 jogos, eu divido ela novamente em 4 partes de 16. Então aqui eu consigo fazer 4 jogos. Então aqui vai ser 4 jogos. 4 jogos. E usando a 128 eu consigo fazer 8 jogos. Então aqui vai ser 8 jogos. Vou colocar um GND aqui, ó. GND. Para poder fazer esse esqueminha aqui, ó. Deixa eu vir aqui na nossa PCB. Aqui, ó. E eu consigo fazer esse esqueminha aqui, ó. Adicionando agora aqui o A20. Aí eu uso esse GND no A20. Então vamos pegar mais um pad aqui, ó. Vou fazer agora o multijogos do A20. Vamos lá para o A20. Breakout Lines, Pin Names. Vou jogar aqui, ó, o A20 no centro. O A20 no centro. Agora aqui, ó, eu consigo fazer 8 jogos usando o A20. 8 jogos. E consigo fazer aqui 16 jogos. Usando o A20.
Então na 640 eu consigo usar o A20 para fazer 8 jogos e consigo usar o 128 para fazer aqui o 16 jogo. Então o A20 aqui eu vou usar como barramento kart 46. Vai ser aqui, ó, kart 46. Quando eu for fazer um jogo que não usa multijogos, então fica mais fácil para mim fazer ali o kart. Usar o kart. Aí. Vamos ver como ficou. E nós podemos posicionar assim, ó, na nossa PCB, para poder compartilhar o mesmo GND, ó, o A20 e A21. Quando eu for fazer multijogos, eu uso os barramentos aqui de 16 e 8. E quando eu for fazer um jogo comum, eu uso aqui o kart 46 como barramento. E quando eu for anular, né, fazer um joguinho menor, eu uso o GND aqui e faço o joguinho de 1 mega, né, que usa só o 1819. Consigo colocar em GND aqui. Já finalizamos aqui a parte nossa aqui dos multijogos. Então, se caso ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários, por favor. Então, a gente vai trabalhar com essas 4 opções aqui, chegando até 16 jogos. Então, vamos resumir aqui um pouco do que a gente fez. Nós adicionamos o CI 74HC161. Ele vai dar suporte para nós aqui até 16 jogos, de acordo com as memórias que a gente vai usar. Então aqui, ó, a gente adicionou o A23, o A22, o A21 e o A20. Vamos vir aqui no BRD. Então essa vai ficar o nosso layout aqui de multijogos. Depois nós vamos tentar modificar aqui algum desses jumper para poder eliminar e deixar menos poluído a nossa PCB. E fazer também a parte da SRAM. Então, até agora, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Um abraço, galera. Até a próxima e valeu!